Boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre convergência nas análises. Sim, conversaremos sobre isso. Vocês estão me vendo aqui de Trinity? Aham, vocês estão me vendo de Trinity, eu tô muito chique aqui. E vamos começar. Então, o que seria essa tal de convergência nas análises? E por que eu trouxe esse tema para conversar com vocês? Bom, primeira coisa, quando a gente vai fazer as nossas análises, e eu falo isso para vocês sempre, não é só apertar botão. Quando a gente está no desespero, a gente acredita que sim, é só apertar botão e depois a gente se vira. Mas eu vou te mostrar que não é bem assim. A gente precisa analisar a confiabilidade dos nossos dados. Caso contrário, a gente vai ter nós podemos ter surpresas não muito agradáveis, né? Que seriam aqueles dados estarem biologicamente incorretos às nossas interpretações. Então, falando sobre convergência nas análises genéticas, hoje eu vou trazer para vocês especificamente 3 programas, tá? A gente vai conversar sobre o MrBase, que é um programa para fazer análises filogenéticas. Nós vamos conversar sobre o BEAST, que também tem alguns pacotes dentro do BEAST para você fazer sua filogenia, para você fazer sua árvore datada. Enfim, gente, o BEAST é maravilhoso. A gente pode depois fazer uma aula sobre o BEAST. Se você quiser, já coloca aqui para mim nos comentários. Quero a aula do BEAST. A gente teve o BEAST na semana do DNA em Foco e foi super proveitoso. É um programa muito complexo. Tô até com o livrinho dele aqui, ó. Porque qualquer coisa, se surgir alguma dúvida, a gente conversa sobre. E aí a gente vai falar também sobre o Structure. O Structure tem um bando de aula do Structure para a gente conversar aqui dentro já do Entenda Genética, tá bom? Então, eu trouxe essas análises não para a gente fazer, mas eu vou mostrar os resultados, tá? Eu abri uma caixinha de pergunta e aliás, desculpa, eu fiz um stories com vocês falando assim, que nas caixinhas de perguntas que eu abro, o que acontece? Vocês me enviam sempre, Nath, vamos fazer o tutorial de tal programa, Nath, eu quero aprender aquilo. Eu nunca vejo alguém falando assim, cara, abre aí um arquivo de saída do programa e vamos interpretar, vamos ver se a qualidade da análise tá ok. O que é uma qualidade ruim? O que é uma qualidade boa? Então, eu quero trazer isso para vocês, eu vou começar a explorar esse tipo de assunto, tá bom? Então, o que acontece? Eu quero trazer para vocês a nossa personagem, a nossa amiga, a nossa querida Catarina Josefina Manuela. Catarina Josefina Manuela, ela acredita que não precisa estar aqui no Entenda Genética, ela também acredita que ela não precisa aprender assim a olhar os dados de uma forma mais criteriosa, ela acha que é simplesmente você ir fazendo igual um doido, porque afinal de contas, Catarina Josefina Manuela, ela tem uma particularidade. E qual seria a particularidade de Catarina Josefina Manuela? Ela vai aprender na raça. E por ela aprender na raça, Catarina Josefina Manuela vai sofrer. E vai sofrer muito. Por quê? Porque, gente, não tem essa de aprender na raça. Tem um porquê. Quando a gente faz as nossas análises, as escolhas que nós fazemos, elas impactam e muito os nossos resultados. Então, não é uma coisa simples e trivial. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Não. Tem um porquê, tem um motivo, tem uma razão de você fazer as escolhas que você faz, porque isso vai de uma certa forma impactar no seu resultado, beleza? Então, o que eu quero conversar hoje com vocês é que não sejam Catarina Josefina Manuela, tá? Essa criatura não combina com vocês, porque hoje a gente vai entender o que é a convergência e a importância de você prestar atenção nos seus parâmetros, nas coisas que você está colocando. Mas antes, vamos definir o que é convergência, porque o que eu estou falando para vocês, convergência, mas afinal de contas, o que é a tal da convergência, tá? Eu peguei uma definição no dicionário aqui para a gente trazer para o nosso contexto. A convergência, de acordo com o dicionário, é o ato ou efeito de convergir. Tá, até aí tudo bem, né? Ok, não entendemos nada. Estado ou propriedade convergente, também não falou muita coisa. Direção comum para o mesmo ponto. Aqui a gente tem um aspecto interessante. Direção comum para o mesmo ponto. Então, gente, quando nós estamos fazendo simulações com dados genéticos, não é só uma vez que você simula. Simulações são de 1 milhão de vezes.
A gente precisa que essas simulações, os resultados que nós obtemos nas simulações, eles tenham um ponto comum, uma direção comum, porque isso vai me dar confiabilidade naquilo que eu estou avaliando. Se você não olha isso e você simplesmente pega o seu resultado e aí interpreta sem verificar se as suas simulações tiveram uma convergência, ou seja, que elas encontraram, né, em determinado ponto. Gente, se você não tem essa direção comum, você tem um problema muito sério, porque os seus dados não são robustos. Eles não têm uma, vamos dizer assim, uma estabilidade. E quando a gente conversa sobre convergência, né, das análises em genética, em filogenia também, a gente está falando justamente dessa estabilidade. É por isso que às vezes eu pergunto, ou alguém, algum revisor de artigo, ou um professor, ou na banca vai perguntar: e aí, teve estabilidade nas suas análises, nas suas corridas? É sobre isso que a gente vai conversar, tá? Por que que eu trouxe aqui? A gente vai conversar sobre o BEAST, a gente vai conversar sobre o MrBase e o Structure, porque esses programas, eles trabalham com simulação, tá? Então, a gente tem a análise bayesiana lá, a partir de simulação, e essas simulações, elas precisam convergir para que eu tenha um dado robusto com adequabilidade e que eu tenha confiança naquilo que eu estou olhando do ponto de vista estatístico, e não porque eu simplesmente quero que tenha. E por que eu trouxe aqui hoje para vocês Trinity Nat? Por quê? Porque é o seguinte, Trinity Nat, eu que estou te falando, quero te contar que isso é como se fosse de fato uma matriz mesmo, entendeu? Sabe o filme Matrix? Aqui que vocês olharam, a capinha aqui foi inspirada nele. O filme Matrix é bem legal, são 3 filmes, tá, que a gente tem, e parece que vai sair o 4º. Tô torcendo muito para que saia. O que acontece lá no filme, né? A gente tem o mundo como se fosse o mundo das ideias, né? E a realidade. Então, o que a gente vive no filme, vamos dizer assim, o cotidiano das pessoas, não seria a realidade. A realidade estaria na Matrix. E lá é onde a gente tem o Neo, a Trinity, e lá eles tentam, então, acordar as pessoas, tentar libertar as pessoas para que elas vejam a realidade. Porque o que elas vivenciam não é uma realidade, é uma fantasia. Quando você faz análises com dados de simulação, a gente tenta encontrar algo que explique para aquilo que nós estamos vendo. Porque o DNA, ele possui assinaturas. Então, a gente tenta encontrar nessas assinaturas pistas que nos permitam interpretar e explicar aquilo que a gente enxerga. Tá, mas aquilo que eu estou analisando, será que realmente é a realidade? Será que de fato representa? Ou é a minha tentativa de explicar aquilo, né? Então, quando a gente trabalha com simulação, é uma tentativa de explicar algo e por isso que a gente tem que ter muito critério olhando para essas simulações, tá? E como na Matrix, a gente vai em busca da verdade, mas o que nós estamos vivendo não necessariamente é a verdade. Aquilo ali é uma hipótese a ser testada e a gente vai ver se a gente tem algo que corrobora ou não para ela. Então é como se fosse de fato um mundo paralelo, em que eu simulo e tento ver o que eu tenho na realidade. E nem sempre essas coisas elas vão ser, digamos assim, concordantes, entendeu? A gente também tem que ter essa perspectiva de que você está analisando um pequeno fragmento do genoma e que ela tem uma perspectiva da história da espécie que você está estudando e não necessariamente vai representar toda a história, né? A gente está contando a história daqueles fragmentos. Muito bem, mas agora eu quero conversar com você sobre o dado do MrBase. Nath, você não vai ensinar a fazer o MrBase? Não vou ensinar a analisar o MrBase. Hoje a gente já tem aula do MrBase aqui para você olhar e aprender a mexer nele, inclusive sobre como você pode rodar o MrBase numa base num cluster, tá? Que é gratuito, porque consome muito tempo computacional. Então, eu vou mostrar aqui para você o resultado, tá? Porque hoje nós estamos conversando sobre convergência nas análises e confiabilidade dos nossos dados. Seguinte, presta atenção aqui nesses números que eu estou mostrando para você. Isso daqui é exatamente o que sai lá do MrBase. Você tem um resumo, então, dos parâmetros das suas análises, das análises que foram feitas.
Você precisa analisar nos resultados do MrBase, e o MrBase ele é um programa utilizado para análise de filogenia, ou seja, você vai buscar encontrar as relações evolutivas entre as espécies que você está avaliando sob uma hipótese, tá? Então, quando a gente tem a convergência nessa análise, você precisa avaliar, para verificar a convergência nas análises do MrBase, você precisa avaliar dois parâmetros. Anota aí. O primeiro parâmetro é o tamanho efetivo, estimado, ou Estimated Sample Size, conhecido na praça como ESS. Isso aqui é um valor de simulação que o programa faz. O segundo parâmetro que você precisa olhar chama PSRF. PSRF, que é a redução de fator de potencial de escala, ou Potential Scale Reduction Factor. Então, são os dois parâmetros que você vai olhar para ver se tem convergência. Tá, Nath, já entendi que são esses dois parâmetros. Onde eles estão? Então, presta atenção aqui na planilha, ó. Você tem aqui a average, que é a média do valor de ESS, e a gente tá com ele bem aqui, ó. Tá bom? Então, essa aqui é a coluna que te mostra isso. É aqui que você vai olhar se os parâmetros utilizados na sua análise têm um valor confiável de simulação. Qual é esse valor confiável de simulação, Nath? Gente, a gente olha valores que sejam superiores a 200 para que a gente tenha essa confiabilidade, tá? Aí eu vou falar, nossa, teve uma convergência na minha análise, as minhas análises estabilizaram. Quando eu tô falando também de estabilização de análise, uma coisa importante a se dizer é o seguinte: quando você vai trabalhar com análise bayesiana, não é para fazer só uma simulação, não. Porque uma simulação não vai te dar uma convergência também nas suas análises e uma estabilidade. Porque se você fizer uma simulação, 2 simulações, 3 simulações, e elas apresentarem uma convergência, ou seja, uma direção próxima, direção aproximada, show de bola, você arrebentou, você acertou os parâmetros que você precisava colocar na sua análise, tá? Então, isso é importante, por isso que a gente tem que ter essa reprodutibilidade nas nossas análises, especialmente com as análises bayesianas. Então, como eu disse para você, o valor de ES precisa ser superior a 200 para que eu fale, caramba, aqui teve convergência na minha análise, que massa. Se você olhar aqui no meu resultado, isso aqui é de uma filogenia que a gente fez, tá? Todos os valores aqui estão muito bons. Olha, o menor valor que eu tenho é 6.979. Então, assim, tá muito legal. Quer dizer que eu utilizei os parâmetros adequados para fazer essa análise. Porque, novamente, não é só apertar botão, não é só sair correndo igual um doido colocando qualquer coisa. A gente fala que nós precisamos modelar também essas análises, ou seja, não necessariamente você vai acertar de primeira. Na verdade, esquece, tá? É muito difícil acertar de primeira. É normal você repetir essas análises. Isso não significa que você esteja fazendo alguma coisa errada. Não significa isso em absoluto, tá? Mas que você está como que ajustando os parâmetros, sabe? Quando você vai ali com a chave de fenda e tenta pegar o parafuso, e aí não é aquela chave de fenda que corresponde àquele parafuso, aí você vai, coloca de novo, arruma de novo, até que você encontra um encaixe que te ajude a, então, forçar não, né? Que te ajude a parafusar de uma maneira muito fina e eficiente. Então, para isso que servem esses parâmetros que a gente utiliza dentro do nosso conjunto de especificidades para fazer a nossa análise. O que mais aqui? Vamos lá. Sim, agora eu preciso falar para você qual o valor de PSRF que é interessante, né? Quando você tem um valor igual a 1 de PSRF dentro da análise do MrBase, você tem um parâmetro que é confiável também. Então, observe que todos os parâmetros aqui que eu avaliei, então aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, quando eu olho PA,
πC, a frequência de A, a frequência de C, a frequência de G, a frequência de T. Quando eu tenho para esses parâmetros aqui um valor de Potential Scale Reduction Factor de 1, eu também tenho um parâmetro que me mostra uma convergência das minhas análises, ok? Então, isso é o que a gente tem aqui para o Mr. Base, e são esses dois aspectos que você precisa olhar. Isso daqui está no arquivo de saída dele, tá? O arquivo de saída que você encontra isso tem uma extensão que é .psstat. Pstat de estatística e lá IP de parâmetro. Então, lá você vai encontrar esses resultados que te mostram se a sua análise teve uma convergência ou não. Só que é o seguinte, uma coisa que eu quero conversar com você. Você pode ter uma análise que teve uma convergência muito maravilhosa quando se está trabalhando com filogenia. Você tem uma convergência, assim, fantástica, valores de S superiores a 200, tá? Os valores de PSR-F superiores a 1. E ainda assim, isso não necessariamente garante para você que você vai ter um suporte estatístico para a hipótese que você está avaliando. Como assim, Nath? Não estou entendendo o que você está falando. A gente, quando tem essa estabilidade, diz que aquele resultado tem uma confiabilidade. Isso não significa dizer que ele terá significado estatístico, entendeu? Até o significado, o não significado estatístico precisa ter uma confiabilidade. E muitas pessoas, elas confundem isso. Então, eu recebo o seguinte tipo de pergunta: Nath, mas eu rodei a análise no Mr. Base para estimar a minha filogenia e os valores de ES estão superiores a 200. PSRF, olha só, está superior a 1. E ainda assim, o meu p-valor é 0,05. O que é isso? Né? Porque cada ramo que você tem na sua filogenia tem um valor de P associado, tá? Uma probabilidade daquele ramo. Então, se você tem isso e não tem essa probabilidade alta, é porque de fato não tem suporte estatístico para aquelas espécies que você está estudando, entendeu? Não é porque você colocou o parâmetro errado ou porque você colocou uma coisa que não precisava. Não é isso, é porque não teve suporte estatístico. Então, ó, perceba que nessa árvore filogenética que eu coloquei aqui para você, eu tenho valores aqui de P, né, que é o meu suporte estatístico, igual a 1, aqui nesse outro ramo igual a 1 e aqui igual a 1. E a gente já olhou essa árvore aqui, se refere aos resultados anteriores que eu mostrei para vocês, tá? Então, então, esses resultados nos mostraram pelos parâmetros de ESS que a gente tinha uma confiabilidade nas nossas análises, uma confiabilidade muito boa, e a gente encontrou aqui um P de 1, ou seja, 100%. Esse ramo aqui, de fato, ele tem um suporte estatístico elevado. Nath, o que é um suporte estatístico elevado? Geralmente, os pesquisadores consideram acima de 95% para você estimar uma espécie, né? Ou pelo menos ver se tem uma hipótese plausível para a existência daquelas espécies em cima da árvore que você está estudando. Ok, mas olha só, esse outro lado aqui que você está vendo tem um suporte de 1, mas tem um suporte de 1 para todos esses indivíduos aqui. E cada um desses indivíduos que você está olhando aqui são espécies distintas, tá? E todas elas foram agrupadas nesse único clado aqui, e a gente chama isso aqui de pente. Não tem o formato de um pente aqui? Então, a gente não conseguiu resolver as questões filogenéticas entre essas potenciais espécies que eu estava avaliando aqui. Eu tive um suporte de 1 para todo mundo junto. Isso significa, então, que eu tenho que voltar lá na minha análise e olhar e refazer, porque eu não tive um suporte estatístico, sendo que eu percebi que eu tive uma boa convergência? Não, isso significa que as coisas são como são. É isso aqui mesmo o seu resultado. Então, não se desespere se você não tem um resultado que é significativo para você. Fique feliz, você encontrou uma resposta, tá? E o problema aqui neste caso, por exemplo, é que aqui a gente tinha poucos marcadores moleculares, então a gente tinha uma variação muito pequena entre as espécies que nós estávamos avaliando. Por isso que a gente encontrou, talvez, né, é provável, essa árvore em pente.
Por outro lado, aqui a gente teve um outro cladinho, que a gente teve um suporte de 1, ou seja, de fato, essas espécies aqui diferem desse clado em pente, mas as duas espécies estão agrupadas. Então, aqui eu não tenho suporte estatístico para espécies distintas, mas eu tive um suporte estatístico para os clados, com uma confiabilidade nas minhas análises, beleza? Muito bem. Segundo programa que vamos conversar sobre a convergência das nossas análises. Vamos conversar sobre o BEAST e eu vou falar um pouquinho do Lamarck. O BEAST, ele é um pacote fantástico de programa, que tem várias possibilidades para você trabalhar ali, seja com filogenia, seja com a datação das suas linhagens, inclusive também datando os momentos de migração, de dispersão, dá para você explorar várias coisas utilizando a geografia também no programa, tá? E a gente tem o Lamarck. O Lamarck, ele é um programa utilizado para você avaliar as suas populações do ponto de vista de estabilidade populacional, expansão populacional, retração populacional. Você também consegue verificar se há migrantes entre as suas populações. Então, é um programa bastante flexível. Esses programas aqui, eles soltam um arquivo chamado .log. Este arquivo, você consegue abrir em um outro programa que eu vou te mostrar agora e, a partir disso, avaliar se você tem estabilidade. Por isso que eu coloquei os dois aqui, tá? Mas a gente vai ver, nós vamos verificar isso no programa BEAST, ok? Então, bora lá. Para isso, para ver essa estabilidade, eu vou utilizar um programa que chama Tracer. O Tracer, ele vai verificar a estabilidade das minhas corridas. Eu vou abrir ele aqui para a gente agora, mas o que acontece? Eu quero que você saiba que aqui a gente já avaliou, eu já fiz a análise e tudo mais. E eu abri para vocês aqui, para te mostrar, essa análise combinada. Como assim, Nath, combinada? Lembra que eu falei que você, quando vai fazer uma análise, precisa repetir essas simulações para você ver também se você tem convergência entre as corridas. Então, a gente não avalia só a convergência das corridas única, exclusivamente uma única análise. A gente faz 4, 5, e aí a gente avalia se a gente conseguiu estabilizar essas corridas, observando a convergência em cada uma delas. Convergiu em cada uma, cara, as corridas estão estáveis, que massa! Consegui, então, um resultado confiável. Aqui, para esse caso, eu combinei as minhas corridas e eu tenho valores muito bons, porque eu vou te mostrar já como é um valor ruim, mas olha só, bem aqui o Tracer, quando ele importa esse arquivo .log, ele já plota para você os valores de ESS. E os valores de ESS, para que você tenha uma estabilidade, né, que você tenha uma confiança nas suas análises, ele tem que ser superior a 200. Olha só, aqui está super alto. Por exemplo, aqui no meu Prior, eu tenho um valor de 587. Deixa eu ver aqui. Isso aqui tudo é Prior, tá? Então, todos os meus... Aqui na minha probabilidade a posteriori, isso aqui é uma coisa importantíssima de você olhar. A probabilidade a posteriori, nossa, ela passa de 6 milhões aqui de ESS. Então, muito bom mesmo. Quando você desce aqui embaixo, eu tô olhando outros priors, caçando aqui, ó, um prior que não ficou bom. Essa simulação aqui, isso aqui é o relógio que seria correspondente ao meu prior para calcular a idade, tá? Olha só, aqui eu tive um valor de 175, então ele mostra amarelinho pra gente. Se tivesse mais baixo, muito ruim, ele mostraria vermelho. Então, aqui está quase estabilizando. Gente, é muito difícil você conseguir, para todos os seus parâmetros estatísticos, um valor de ES superior a 200. Muito difícil mesmo. Mas a gente vai tentando fazer a simulação. Por isso que eu falo para você que quando você trabalha com a datação, com a filogenia, você tem que pensar em estabilização, simulações e modelagem. Modelar, então, é você fazer as escolhas que consigam fazer a convergência das suas corridas. Não é exatamente para você ver o resultado que você quer. Na verdade, não é para você ver o resultado que você quer mesmo. Você ter confiança naquilo que você está
enxergando nos seus resultados, avaliando do ponto de vista estatístico, tá? Então, isso aqui seria uma boa corrida, um exemplo de uma boa corrida. Agora eu vou te mostrar como é o exemplo de uma corrida ruim utilizando o programa BEAST, na qual você não tem uma convergência e, portanto, você tem valores inferiores a 200. Quando você abre o programa Tracer, é muito tranquilo. Você vem aqui nessa opção de maisinho, ou então até em File, Import Trace File. Eu vou vir na opção de maisinho, e aí você vai carregar, então, o seu arquivo .log. Tá vendo? Ele tem um .log aqui. Importou. A minha simulação aqui foi bem fajuta, foi bem baixinha, só fiz para mostrar para vocês o que seria uma coisa muito ruim. E observe que aqui os valores de simulação estão super baixos. Por exemplo, esse aqui da posteriori, que é aquele valor de P que você olha na árvore, a sua probabilidade, né, o quão confiança você pode ter nela, foi 10, ou seja, muito baixo, está bem longe de 200, né? Aqui, então, a gente tem outros parâmetros que a gente conseguiu uma estabilidade, mas para a maioria deles nós não conseguimos uma estabilidade. E a gente também, para cada um desses valores, além do ESS, você pode olhar o intervalo de confiança a 0,95, ok? Então, essa é um exemplo de uma corrida que não teve estabilização nenhuma. Olha só como é que ela fica aqui nessa opção Trace. Se você vir aqui em Trace, você consegue observar nesse plot aqui a sua simulação, tá? As suas cadeias aqui. Então, olha só, tá muito ruim. Eu vou mostrar para você como seria uma boa. Tá vendo que você tem uma aleatoriedade aqui? Então, nas suas simulações, o que é bem diferente daqui. Então, isso aqui é um exemplo de uma corrida que não convergiu. Esse aqui é um exemplo de uma corrida que nós tivemos convergência, beleza? Sim, espera aí que eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Quando a gente faz essa análise, a gente tem também a possibilidade, né, de gerar, possibilidade não, você gera várias árvores quando você faz a sua análise no BEAST. Por que você gera várias árvores quando você analisa o BEAST? Porque você está fazendo simulações, então cada simulação vai gerar uma árvore, tá? Uma árvore com as relações evolutivas do que você está olhando. Essa árvore das relações evolutivas, você precisa fazer o que a gente chama de sumarização, tá? Dessas árvores, porque são várias árvores. Você não vai avaliar 1 milhão de árvores, você precisa de uma única árvore. Então, a gente faz uma sumarização de todas essas árvores, como se fosse uma árvore, uma notação da árvore, uma árvore consenso. Enfim, você sumariza essa árvore e ele vai te gerar uma única árvore, que é essa aqui que eu tô te mostrando. E aqui eu utilizei o programa Figtree para que eu conseguisse olhar para essa árvore, tá? Lá no programa Figtree, você tem várias coisas que você pode explorar. E depois me conta, se você quiser, a gente faz uma live só explicando como funciona o programa Figtree. Mas a gente tem, então, a possibilidade de olhar a nossa probabilidade a posteriori no Figtree, olhando essa opção aqui, Node Label, tá? E aí, em Node Label, ele vai colocar para você, então, o valor. Então, o que eu quero que você observe aqui é que, lá no meu ancestral comum mais recente dessas populações que eu estava avaliando, eu tive um suporte estatístico muito legal. O meu P foi de 1, então beleza, eu realmente tenho 2 grandes grupos, tá? Nas minhas populações, porque aqui neste caso era um trabalho de filogeografia, não era um trabalho de filogenia. E embora eu tenha esse suporte aqui, para esse outro grupo eu não tenho, tá vendo? Eu fiquei com 0,66, é bem baixinho. Para esse outro grupo aqui, eu tive um suporte alto, de 0,98. As minhas corridas, elas convergiram e tiveram estabilidade, porque entre elas eu verifiquei que elas tinham uma mesma direção, além da direção dentro da própria simulação de cada uma delas, tá? Então, eu sei que esse suporte que eu tenho aqui, ele de fato é um suporte confiável. Por quê? Porque eu vi que a minha simulação tinha valores superiores a 200 GS. Só que eu quero só te contar uma coisa para quem trabalha com a filogeografia.
Isso aqui é comum de acontecer, tá? Porque pensa, você está avaliando indivíduos que são da mesma espécie, neste caso aqui. Então, a gente não espera que tenha um suporte muito grande entre clados desses indivíduos. Por isso que você vai encontrar nos trabalhos de filogeografia suportes muito baixinhos, especialmente nas TIPs, que são essas pontinhas aqui, para os grupos que estão sendo avaliados. Mas eu te falei que quando você faz a análise no BEAST, né, quando a gente faz a simulação lá, várias árvores são geradas. E eu vou te mostrar como é que funciona isso, para você entender. Então, dentro do programa Figtree, você vem na opção File, Open, e aqui eu vou pegar o resultado da minha simulação. E eu vou pegar um resultado de uma simulação não sumarizada. Eu não passei um programa que chama Tree Annotator, que vai anotar essas árvores em um único arquivo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Pegar esse arquivo .trees. Ele vai demorar para carregar, porque aqui eu vou pegar todas as árvores que eu simulei, imagina. Mas eu quero te mostrar isso para você entender, quando eu falo de simulação, o que eu estou falando, qual que é o produto, né? Então, o produto de cada uma dessas simulações de uma determinada análise, no caso do BEAST, vai ser uma árvore. Ó, teve uma pergunta aqui nos stories, que eu sei que é do senhor meu marido, que falou: nem sei o que é isso para ter dúvida. Mas agora você já sabe. Você já sabe o que é uma convergência das simulações e o quão importante elas são para que você tenha confiança naquilo que você está avaliando. E, gente, uma galera não olha para isso. Uma galera não presta atenção nisso, tá? Então, ó, você que está olhando aqui para esse programa no Figtree, perceba que a gente, por trás dessa análise aqui, a gente tem uma série de coisas, uma série de fatores para a gente fazer essa variação. Então, demora mesmo para carregar, como vocês estão olhando. Por quê? Porque tem um monte de árvore simulada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para frente enquanto ele vai carregando, porque demora muito, muito, muito mesmo, porque são várias árvores que tem provenientes da simulação. Então, ó, a gente já conversou sobre o Mr. Base, a gente conversou sobre o Beast. Eu te falei que o Lamarck também coloca... você também pode avaliar o Lamarck igualzinho o BEAST, tá? Você vai pegar um arquivo .log e colocar no Tracer. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Structure, que é um programa que é utilizado para estimar grupos genéticos. Esse programa estima grupos genéticos. Você pode usar SNPs, você pode usar dados de microsatélites, não interessa o que você vai usar nesse programa, interessa uma coisa muito séria. Olha, por favor, se teve uma convergência nas suas análises também. Nath, como assim? Também tem jeito de olhar? Sim, tem jeito de olhar. E a gente já tem aqui no canal uma aula específica sobre o Structure, que está bem legal, bem elaborada. A gente também tem um videozinho que a gente explica os pormenores disso daqui. Mas só para te mostrar que, por ser uma simulação, a gente pode sim encontrar diferenças entre elas e cabe a nós fazer uma modelagem para tentar minimizar e acertar os parâmetros. E que parâmetros são esses? O número de simulações, o número de burn-in, tá? O número de cadeias de Markov que você vai colocar. Tem um bando de coisas para você avaliar. Então, perceba que aqui, depois que eu fiz a minha análise, depois que eu usei um programa que chama Clampack, para me gerar esses gráficos aqui, também a estatística por trás deles, tá? Sendo que aqui nesses gráficos que você está olhando, eu não coloquei toda a análise, mas só para você saber que cada cor aqui representa um grupo genético, tá? Então, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, eu tenho 3 grupos genéticos distintos, tá? 3 constituições de porção do genoma distintos entre essas populações que eu estou avaliando. A laranja, a roxa e a azul, ok? Então, cada grupo que você está simulando, ele vai mostrar para você como se comportaria e a gente também tem uma forma de verificar qual que é esse melhor valor de K. Mas vamos olhar aqui a questão da convergência. Para esse exemplo aqui, eu utilizei 20 repetições. Lembra que eu falei? Vai fazer a análise de simulação bayesiana? Repete, você precisa repetir para você ver se há uma estabilidade em cada análise e se essas análises elas convergem entre si. Então,
Para um K igual a 1, um K igual a 1 é só um grupo. Eu tive que dar as minhas 20 simulações, as 20 foram para um K igual a 1. Mas assim, gente, isso é totalmente esperado, não fiquem felizes, porque é só um grupo. Então, se não tiver convergência nisso, gente, pelo amor de Deus, sempre vai ter. Agora, vamos lá, para os grupos acima, né? Em 20 simulações que eu fiz, as 20 foram convergentes quando eu olhei para um K igual a 2. Então, a constituição desses grupos genéticos, eles foram muito parecidos entre si. Mas já para esse K igual a 3 aqui, eu tive, nas minhas 20 simulações, 10 que tiveram um parâmetro, aliás, um resultado específico, 9 que tiveram outro tipo de resultado e uma que teve um outro tipo de resultado. Nath, não estou entendendo. Como assim diferença de resultado? Só para vocês conseguirem, assim, visualizar, e eu já falei para vocês que a gente tem uma aula específica sobre isso, é o seguinte, olha só para essa primeira população aqui. Você está vendo que a proporção, vamos pensar assim aqui, só de verde com roxo, é como se fosse, sei lá, uns 70% aqui nessa população é constituída do grupo azul, uns 20% é constituído do roxo e uns 10%, eu estou até exagerando, do laranja. Para uma outra simulação, por exemplo, já não seria essa proporção aqui dos grupos genéticos, tá? Seria uma proporção diferente, sei lá. Numa outra simulação, poderia ser que o grupo azul, na verdade, está em 30%, constituindo só 30% da população, enquanto que o roxo está 70%. Então, é por isso que eles colocam aqui resultados distintos. Se eu faço uma simulação e cada vez que eu faço essa simulação ela converge, sempre vai dar um valor aproximado para a constituição desse grupo genético, beleza? Ok. Então, uma coisa que vocês já entenderam aqui e que eu espero que tenha ficado claro nessa cabecinha, nem sempre você vai ter suporte estatístico para análises que têm uma convergência. Então, eu quero que vocês tirem isso da cabeça de vocês. Sempre é preciso que tenha uma convergência para você avaliar os seus dados. Isso daí não tem conversa. Seu dado, ele só vai ser robusto, ele só vai ter um suporte confiável estatístico se você avaliar a convergência das suas análises. Mas esse suporte estatístico que a gente fala, sendo significativo, com convergência, ok. Esse suporte estatístico sendo significativo sem convergência, ele não é significativo, porque ele não tem confiança nenhuma. E se você tem um suporte que não, aliás, se você não tem suporte estatístico, se não é significativo o seu valor de P, e você teve convergência, você tem confiança que aquela não significância estatística, né, ela tem uma confiabilidade por trás. Então, sempre, não importa se é significativo, se não é significativo, você precisa avaliar a convergência das suas corridas, tá? E quando você não tem uma convergência, como seria isso? Eu não tenho uma convergência, minhas análises estão com uma ausência de convergência. Eu já entendi, Nath, que aí eu tenho que olhar os valores de ES, eles têm que ser superiores, os meus não estão, então eu tenho que cruzar os braços e aceitar, e é isso mesmo, e pá, e pá. Não, você não tem que aceitar. A gente tem que traçar um jeito de fazer ocorrer essa convergência. E temos sim, a gente tem sim estratégias para fazer isso. Uma primeira estratégia é você escolher bem o seu prior, ou prior, como vocês vão escutar aí na praça. E o que seria o prior ou prior? Seria um parâmetro anterior à sua análise que vai dar informação para ela, para que ela consiga proceder com as simulações. Um exemplo de um prior que a gente pode falar. Um exemplo de um prior seria a taxa de substituição nucleotídica. Nós utilizamos taxa de substituição nucleotídica para fazer a datação das nossas árvores. Então, esse seria um prior. Só que não necessariamente a gente sempre tem. Então, por exemplo, eu trabalho com palmeiras, tá? E o que eu faço? Tem uma taxa de mutação lá de substituição nucleotídica para as minhas palmeiras? Não, não tem. Então, eu pego de uma monocotiledônea. Não é a mesma coisa, mas é a informação que eu tenho. Então, eu tenho que entender que eu estou trabalhando com uma lacuna, né? Então, a gente vai tentar verificar o que a gente encontra ali com o que nós temos.
Você pode usar um registro fóssil, por exemplo, para calibrar a sua árvore. E às vezes, quando você utiliza esse registro fóssil, não necessariamente vai ser uma boa coisa, vai estabilizar as suas corridas, tá bom? Porque muita gente acha assim, galera, cara, eu vou meter o louco, eu vou botar ali fóssil, eu vou colocar taxa de substituição nucleotídica, eu vou aumentar o número de simulações e aí não converge, nem sabe o que que fez. Por isso que eu falei para vocês que a gente tem que modelar. E o que que eu faço, tá? Eu faço o seguinte, eu pego por exemplo, uma simulação que eu quero fazer, escrevo numa pastinha o que eu utilizei de prior lá. Cara, eu usei a taxa de mutação tal aqui, eu usei tantas simulações, faço uma. Aí depois eu pego e faço da mesma forma com outro prior que eu quero avaliar. Então eu vou modelando. Depois que eu faço essas ideias que eu tive, eu olho para os meus resultados, eu vejo se teve convergência e falo, olha só, essa direção aqui pode ser aquela que eu vou seguir. Então eu vou investir a minha estratégia de convergência naquela que for melhor. Você pode aumentar o seu número de simulações, tá? O número de cadeias. Então, todos esses aspectos de tentar melhorar, de convergir as suas análises, e sim, você tem que fazer esse trabalho, a gente chama de modelagem. Só que tem hora, gente, que o negócio não vai convergir. Não vai convergir, você vai tentar, você vai mudar prior, você vai aumentar a cadeia, o negócio vai ficar um mês correndo, porque sim, eu quero te contar que fica às vezes um mês correndo, não é brincadeira isso. E aí, o que acontece? Tem coisa que não vai convergir. Mas por que, Nath, não vai convergir se eu usar a melhor das melhores estratégias? Às vezes, o seu marcador não tem polimorfismo, não tem variação e não tem prior, santo que resolva aquilo, não tem jeito. Isso, gente, é aquele momento que você chega e pergunta, é biscoito ou bolacha? Eu vou falar biscoito, gente. Não, mentira, eu falo bolacha. Eu falo bolacha. Os povos de São Paulo falam biscoito. Eu olho para isso aqui, para mim é bolacha. A galera lá vai olhar, é biscoito. A gente chegou num ponto que não adianta, sabe? Não vai convergir. Você chegou, digamos assim, ali no paredão, entendeu? Daqui não vai para frente. Então, assim, é como se fosse, agora eu tô me fugindo a palavra que eu queria usar, mas é como se fosse assim, um problema sem solução. E não é que você não está usando os critérios adequados, né? Os priors adequados, o número de simulações adequado. Não, é porque o marcador que você usou não ajudou. Ele é muito conservado e aí você não consegue fazer tanto a estabilidade quanto resolver as suas questões, tá? Então é isso. A gente tem que aceitar, porque aceita que dói menos, é biscoito ou bolacha, é isso aí. Nem sempre a gente vai sair com o resultado que a gente quer e pronto, tá? Então, quando nós falamos sobre divergência, tem um bando de coisa envolvido. A divergência das suas simulações. Você já sabe que ali está implicado e não haver um número que dê um suporte. Então, não é simplesmente você olhar para o negócio e falar, cara, não deu certo isso aqui, é porque eu acho. Não, você já sabe que tem alguns fatores, né? Para você olhar. Se você vai lá no Mr. Base, você tem que olhar o PRFS, que tem o valor de 1, Mr. Base para uma árvore de filogenia, né? Se você está olhando ali as análises no BIST ou no Lamarck, você tem valores superiores a 200. Não tem isso, quer dizer que não teve uma convergência na sua análise. E além disso tudo, você precisa repetir mais de uma simulação para você verificar se há convergência não só dentro da sua análise, mas entre essas análises que você está fazendo, né? Porque às vezes você conseguiu fazer uma convergência em uma simulação, mas as simulações elas divergem entre si. E não é para divergir, porque se divergir, o que você vai escolher? Biscoito, bolacha? Não é assim que a vida funciona, né? Então a gente tem que parar para pensar dessa forma. E aí eu quero te falar o seguinte: pensa, tá? Pensa que você tirou uma selfie do seu dado. Ó que lindo, você tem uma selfie do seu dado lá. E muitas vezes essa selfie não vai sair do jeito que você quer, você tira de novo, você vai modelando para você ter a selfie perfeita, a selfie que você acredita, né? Que seja viável e importante. Então, o que é uma selfie, né? Uma selfie nada mais é do que você pegar o seu celular, tá? Você vai pegar o seu celular, você vai pegar, abrir a câmera, assim a gente tem que explicar. E aí você vai abrir, vai olhar,
e vai pensar, gostei, não gostei, deixa eu fazer esse aqui. Eu vou modelando, por exemplo, eu vou fazer agora uma selfie, depois eu quero que você curte lá e coloca que foi a selfie aqui da nossa live. E aí aqui, nessa fotinha que eu fiz, na minha selfie, tem o que eu gostei, eu modelei, eu simulei e tudo mais. Então a gente tem isso daí. A sua selfie vai ser outra. A sua selfie não vai ser a mesma selfie que a minha. Isso vale para os nossos dados. A gente tem a selfie dos nossos dados. A gente vai lá, modela, tenta melhorar e tudo mais. E não necessariamente as opções que você usou, por exemplo, de correção de imagem, de angulação, vão ser as mesmas que foram adequadas para mim, para o meu dado. Então, cada um vai ter uma selfie do dado, entendeu? A minha selfie é uma, a sua selfie é outra. Então, se alguém chega para mim e fala assim, Nath, qual foi o parâmetro que você usou para fazer a sua convergência? Porque eu vi aí que você mostrou que teve convergência, eu quero saber para usar nos meus dados. Não vai funcionar. Cada dado é um dado, entendeu? Não é assim que funciona, você precisa modelar. É claro que a gente tem algumas estratégias, e se você assistir às nossas aulas aqui, você vai saber quais são elas, e lá no meu curso eu sempre converso com os meus alunos. Vai demandar tempo. Aqui eu ensino vocês no método DNA, né, no curso lá com os meus alunos, a fazer as melhores escolhas. Isso não significa que não vai demandar tempo, porque a gente precisa modelar. E então a gente tem algumas estratégias, mas nesse percurso de modelar, né, você vai precisar adequar a sua realidade, aos seus dados. Você trabalha com dado de microsatélite? É uma abordagem. Você trabalha com dado de sequência nuclear? É uma abordagem diferente. Essa região é expressa? Essa região é não expressa? Seu trabalho é com sequência mitocondrial? Opa, é cloroplasto? Então, como é que eu vou, por exemplo, usar uma taxa de mutação de um cloroplasto numa mitocôndria? Perceba que eu consegui, por exemplo, estabilizar a minha análise, né, verificar uma convergência com um tipo de taxa de substituição, e não necessariamente com o número de passos que eu coloquei na minha cadeia de Markov. É por isso que a selfie dos seus dados é diferente da selfie dos meus dados, entendeu? Isso é muito diferente, não tem como você ficar comparando isso. Então, fique feliz com isso e entenda, o seu dado é o seu dado, não é o meu dado, não é o dado do coleguinha. Você vai ter que sentar, debruçar e tirar a sua própria selfie, descobrir qual é a melhor angulação para você, qual é a melhor luz para você, como você acha melhor, se a temperatura é mais fria, se a temperatura é mais quente, porque é a sua selfie, não é a minha. Então, cuidado com isso de você pegar o mesmo parâmetro que foi utilizado para um estudo e transpor para outro estudo sem fazer essa avaliação criteriosa, tá bom? E agora você, jovem mancebo, jovem manceba, já sabe, eu quero saber qual pílula você vai escolher aqui, conversando comigo, que estou aqui na Matrix, que estou te contando a realidade, porque sim, eu estou te contando a realidade. Você vai sair apertando o botão e fingir que não viu essa informação, ou vai correr agora e olhar lá nas suas simulações se você teve convergência, sabendo exatamente o que olhar e como avaliar isso, sabendo que você precisa ter uma direção que seja convergente entre as análises, não só dentro da sua análise. Eu quero saber, me conta aqui embaixo. Você tem que mexer esse doce, viu? Eu estava até conversando com o pessoal, né? E galera, não sei o que é mexer o doce. Mexer o doce é o seguinte, você vai ver o doce lá no fogão. Você sabe que ele está no fogão. Você precisa mexer, porque se você não mexer, vai queimar embaixo, né? Se você não mexe o doce, ele queima. Então, quando você está trabalhando com análise, você tem que mexer o doce, você tem que modelar, você tem que pôr a mão na massa para você fazer a sua melhor escolha, né? Vamos descobrir qual que é a sua pílula que você vai escolher e para você não ser uma Catarina Josefina Manuela, porque o que acontece? Quando você não sabe quais botões apertar, não sabe por que você está apertando esses botões, não sabe avaliar o resultado da sua análise, não sabe muito menos ver se essa análise é confiável e interpretar do ponto de vista biológico. Não queremos isso com entendedores e entendedoras, não quero que ninguém se torne uma Catarina Josefina Manuela, porque agora você já sabe e entendeu muito bem como é que funciona a convergência nas análises genéticas. Vamos verificar aqui se o nosso programa conseguiu... Eita, não conseguiu abrir. Eu deveria estar aberto ele antes, gente. Eu achei até que ele estava, mas não estava. Olha só, o tempo que eu estou conversando aqui com vocês... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ah, acabei de fechar, sem querer querendo, ele sumiu. A gente está conversando aqui tem uns 30 minutos e ele não tinha conseguido abrir
ainda no meu computador as árvores que foram simuladas no Beast, para você ver o tanto que é pesado o arquivo e tantas simulações que a gente tem. Mas se a gente tivesse conseguido abrir esse arquivo que tinha todas as árvores, que é gigantesco, por isso que não necessariamente você vai conseguir fazer essa análise na sua máquina, você pode demorar meses, pode acabar a energia, você pode se ferrar no processo. Então eu sempre indico que vocês utilizem alguma plataforma online ou uma cluster no seu laboratório, mas eu também sei que nem todo mundo tem uma workstation ou uma cluster no lab, né? Então recorram a essas plataformas que a gente tem online para fazer essas análises. Mas se fosse aqui o nosso arquivo importado, então você viria nessa opção Next aqui, ó, ia clicando, e aí aparecendo cada uma dessas árvores que foram sendo avaliadas. Algumas pessoas, eu me incluo nessa categoria, até pedem para não incluir as árvores que têm um suporte inferior a 0,5. Então, isso já também ajuda bastante a poupar o seu computador, o seu tempo computacional e tudo isso, tá bom? É isso, né? Muito obrigada a você que esteve aqui. Deixa seu curtiu para mim, coloca aqui eu curti. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, coloca, Nath, eu quero mexer o doce, me ajuda, eu quero essa análise aqui, eu quero essa interpretação, eu quero que você olhe esse arquivo de saída. E ó, eu vou enviar para todos os meus amigos e todas as minhas amigas, que eu sei que eles vão se beneficiar bastante com esse tipo de conteúdo. Beleza, gente. Beijo grande e até breve. Tchauzinho.